Muito bem, a gente segue agora com o nosso noticiário para a programação especial de eleições aqui no Band News Amazônia, primeira edição. A gente dá continuidade à série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Manaus. E hoje recebemos mais um convidado aqui nesta bancada para tratar de propostas para Manaus, para falar sobre o plano de governo histórico político, claro, também. Teremos 40 minutos de entrevista, o tempo vai estar constando aí na live, a gente vai informar também para você que está acompanhando só pelo rádio, e mais um minuto para considerações finais. Hoje, quem está conosco aqui é o candidato Wilker Barreto, do Mobiliza, que gentilmente cedeu parte de seu tempo para estar conosco aqui nesta bancada. Candidato, seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Rafael. Bom dia, Paula, Diane. Eu que agradeço o convite e parabenizo a Band News por essa iniciativa de permitir que o povo de Manaus possa ir amadurecendo o voto para o dia 6 de outubro, escolher o prefeito de Manaus pela consciência, pela maturidade, pelo bom senso. Tem muita gente decisa e eu espero, com essa entrevista, poder convencer Manaus que nós somos uma candidatura fora do eixo, com propostas e capacidade técnica para administrar uma cidade que requer muito preparo, porque não é fácil administrar Manaus. Bom, eu vou pedir agora para o Thiago Pantoja colocar na nossa tela o cronômetro. Serão 40 minutos regressivos, né, para a gente fazer essa entrevista. E pode colocar então, Thiago, a partir desse momento, o tempo para rodar. Bom, candidato, eu queria começar lhe perguntando sobre questões do plano de governo. A gente vai abordar questões do plano de governo, questões da política local mesmo. Eu já queria perguntar de um problema que eu acho que é muito importante para resolver aqui na cidade de Manaus, que é a questão do transporte público. No seu plano de governo, na área qualidade de vida, o senhor cita o transporte público e consta nesse documento a proposta para ampliar o aplicativo Cadê o Meu Ônibus, com algumas questões. A acessibilidade melhorada, roteiro de trajeto de ônibus, compartilhamento de localização, compra de crédito via aplicativo. São medidas que, se funcionam como deveriam funcionar hoje, por exemplo, obviamente são muito efetivas e melhoram a qualidade do serviço. Ainda assim, me dá a impressão de que é algo que não é muito inovador. É algo a funcionar e que deve funcionar, mas não é muito inovador. E nesse momento, a impressão que nos dá, a nós aqui, aos ouvintes também que falam conosco, é de que alguma coisa precisa mudar radicalmente no transporte, que não atende de maneira alguma. O que o senhor propõe para, de fato, melhorar a qualidade do transporte público? Um novo modal, mudanças estruturais? Olha, Rafael, é o seguinte, às vezes as soluções não estão no inventar a roda. Eu fui bem muito feliz. Isso tudo que eu estou colocando, que não tem hoje na prática, já é disponível. A tecnologia precisa ser inserida no transporte de massa. Certo? Ao mesmo tempo que nós temos, como prefeitura, que assumir o sistema. Hoje o sistema não é gerido pela prefeitura. Hoje quem comanda o sistema é o Sinetran. E me preocupa que nós estamos falando de um transporte, Rafael, de 1,7 bilhões de reais de subsídio. Eu não estou convencido, primeiramente, que esse sistema caótico consumiu 1,7. Com que qualidade? Enquanto a prefeitura não chamar, Paula, para si o domínio compartilhado das informações, nós não vamos conseguir implementar um controle de um transporte de qualidade. Primeiro, nós temos uma frota de mais de 1.200 ônibus. No contrato diz que a frota contínua é 800. Opa, tem 400 ônibus aí parados. Os contratos precisam ser revistos. A diminuição do tempo de espera precisa ser acabada. O marco temporal do transporte hoje tem 10 anos de defasagem. Quem é que me garante hoje? Olha que nós não somos pessoas desinformadas, mas quem é que sabe hoje qual é a quantidade de frota rodando nesse exato momento? Ninguém sabe. Eu tenho uma lógica econômica. Quanto menos ônibus circula, maior é a margem de lucro do empresário, porque diminui o custo operacional dele. Então, quando eu tenho acesso ao compartilhamento das informações, e isso precisa ser público, um transporte coletivo que consome 1,7 bilhões de reais de subsídio tem que ser 100% transparente, que hoje não é. E tu sabe por que existe subsídio? Porque existe um índice chamado índice de passageiro por quilômetro. Quando ele cai, o poder público tem que aportar. Sabe quem dá essa informação? A bilhetagem. Sabe quem domina o software? O Sinetran.
Então, a nossa proposta é tecnologia, transparência e botar realmente uma frota para rodar. Que hoje eu estou convencido que nós não temos a frota contínua de 800 ônibus. E uma cidade que nem a nossa pode se dar o luxo de ter 400 ônibus parados. O senhor acha então que nesse primeiro momento, a curto prazo, seria de fato fazer funcionar o que já tem e não está funcionando como deveria? Com certeza, e está custando 1 bilhão e 700. Quem falou foi o próprio prefeito aqui, se não me falha a memória. É um sistema hoje e tem que ter o subsídio. Nenhum sistema no mundo roda sem subsídio. Agora, o que está fazendo o cálculo dessa tarifa, quem dá a informação, imagina, quem presta a informação do IPK é justamente quem vai receber, pelo amor de Deus. Quem vai pagar é que tem que saber se está pagando realmente a bilhetagem correta. Da forma que está hoje, Rafael, quem domina o sistema é o prestador de serviço, não o poder concedente. É isso que nós vamos mudar a partir do dia 1º de janeiro. Candidato, ainda nesse assunto de mobilidade urbana, a gente sabe que hoje, se acontece um acidente em qualquer ponto da cidade, em áreas principais ou que estejam próximas a áreas principais, atrapalha o trânsito, interfere o trânsito da cidade inteira, fica um caos. E na sua proposta de governo, seu plano de governo, não tem proposta para otimizar a cidade nesse sentido, né, que a gente sabe que é algo que é realmente necessário. Caso eleito prefeito, como o senhor pretende, como o senhor planeja dar fluidez e como que o senhor pretende trabalhar essa questão do trânsito de Manaus? Olha, eu citei o exemplo e já vi em várias entrevistas falando o seguinte: uma cidade como Manaus não pode dormir. O poder público municipal não pode dormir. Há 15 dias atrás virou uma carreta na rotatória das bolas, das letras ali, na madrugada, e amanheceu o dia com a carreta virada. Caos. O caos. Nós temos que ter um comitê de crise. Manaus tem uma central de monitoramento ali no final da Paraíba, naquele prédio lá, que não pode dormir. Hoje, se um poste pegar fogo, para Manaus. E isso vai acontecer. Carretas, infelizmente, irão tombar, certo? Adutoras irão romper. Manaus tem que ter um plano de ação contínuo, um comitê de gestão de crise contínuo. Para isso tem que ter monitoramento. Então, hoje, a questão do monitoramento da cidade é uma questão hoje essencial. Cidade que não se mexe, não gira economia. Então, hoje, aquela central de monitoramento que custou milhões, está ali no final da Recife, ali, na antiga Paraíba, tem que funcionar. Não é possível que Manaus não tenha um guincho 24 horas, certo? Para monitorar, ou seja, tombou uma carreta, quais são os planos de contenção? Qual é o desvio do trânsito? Isso aí é uma gestão contínua. Manaus é uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes, gente. Então, é um incêndio que vai ocorrer, uma carreta que vai virar, uma adutora que vai romper. Então, isso tem que ter gente pensando. Então, um comitê de crise permanente de uma cidade que não dorme. Manaus não dorme mais. Antigamente eu tenho 48 anos, você andava na Torquato Tapajós 2, 3 da manhã, não tinha um carro. Vai hoje, 3 da manhã, na Torquato Tapajós. Parece que é 7 horas da noite. Essa é a nossa cidade. E isso vai só agravar. Isso não vai reduzir. Por isso que a questão do monitoramento e um comitê permanente de soluções para a cidade de mobilidade urbana precisa ser implementado. Candidato, o senhor no período de 2015 a 2018, o senhor foi presidente da Câmara Municipal de Manaus. Estive à frente. Esteve à frente com o Arthur Virgílio Neto como prefeito e atuou ali naquela relação entre parlamento, entre legislativo e executivo. Queria que o senhor pudesse destacar as principais ações como presidente da Câmara, não só lá no parlamento, mas na aprovação de projetos de leis e também o que hoje está diferenciada a relação entre o atual presidente da Câmara, Caio André, com o atual prefeito, Davi Almeida. Olha, vou falar um pouco rapidamente, Paulo, do que foi meu período como presidente. Eu assumi a Câmara em 2015 com 3 milhões negativo, com as finanças bastante comprometidas. 15 dias depois de eleito, eu baixei a portaria 072/2015,
realinhando todos os contratos da Câmara. 4 anos depois, nós deixamos a Câmara Municipal de Manaus com 8,5 milhões em caixa. Construímos anexo, auditório, trouxemos a 105,5, mudamos a história, salvamos a história. Talvez hoje Manaus não reconheça o que eu fiz pela história, mas quando eu entrei na Câmara, todo o acervo de 1800 até a presente data estava jogado num depósito úmido no Santo Antônio. Eu fiz o maior programa de digitalização. Eu criei o cargo de arquivologista, digitalizei toda a história da Câmara e trouxe para dentro da Câmara para arquivos anti-fogo, anti-chamas. Certo? Eu fiz tudo isso, mas por quê? Porque eu derrubei 30% de todas as despesas. Eu estou falando isso, que você, numa gestão, só consegue aumentar a tua capacidade de investimento se você atacar o desperdício. Eu cortei leite, cortei copo descartável, fui cortando. O centavo, ele só é pouco quando tu multiplica por pouco. Quando tu multiplica por muito, faz a diferença. Na relação política, hoje a questão de um presidente, ele tem a atribuição de pautar a casa. Eu, nos meus últimos 6 meses que eu terminei a presidência, eu terminei rompido com o Arthur. Eu lembro. Terminei rompido com o Arthur. Sim, eu vi um embate muito grande na época. Mas nem né? por isso eu prejudiquei a cidade. Eu chamei a base do Arthur, falei, olha, cada um segue o seu caminho, a minha decisão política foi em função daquele apoio que ele foi para o Omar, e o nosso candidato era o Marco Rota, e foi eu, o Marco Rota, para o Amazonino. Mas é um pouquinho diferente, porque o Arthur tinha bem a maioria ampla, né? Vamos dizer assim. E hoje o Davi, ele está ali na metade. O Davi, hoje, na boa, Paulo, fui vereador 10 anos, presidente daquela casa 2 vezes. Eu tenho mais mandatos que o Davi. O Davi, ele não é bom de relacionamento. O Davi, ele não consegue responder a uma jornalista ou jornalista. Essa ruptura com a Câmara hoje foi em função do comportamento autoritário do prefeito. Que ele não trata a Câmara como um poder, quer tratar a Câmara como um anexo. O governador, certo, que virou adversário, não teve nem dificuldade de trazer a base contra ele. Porque política também é relacionamento. Por isso que, uma vez prefeito, a oposição, para mim, terá, como sempre teve. Eu era líder do Amazonino do Arthur. Quando nós criamos as emendas parlamentares, na época a oposição era o Bibiano e o Valdemir José, as primeiras emendas a serem pagas eram da oposição. Como você lida com o parlamento? Uma vez prefeito, vem cá, pá. Olha, eu sou o candidato hoje que eu vou acabar com a politicagem na CEMED e na Censa. Como? Na CEMED nós vamos criar o que fez Santa Catarina, eleição de diretor. Porque hoje os vereadores se matam pelas DDZs da educação. E quando você tira um bom gestor para atender um pedido político, você prejudica a gestão. Então, qual é a proposta? Eu conheço Manaus. Hoje, metade da Câmara que vai voltar foi vereador comigo. Eu sei qual é a região de cada um. O que o vereador quer? Ser valorizado. Não é justo que aquele pacote de ação que entra no bairro, o vereador possa ser chamado. Ele não precisa nomear o diretor, ele não precisa nomear o chefe do distrito. Mas ele precisa ser avisado que a prefeitura vai entrar lá, graças ao pedido do vereador, o prefeito chega lá, olha, obrigado, vereador, pela solicitação. O vereador quer ser afagado. Ele não precisa ser aparelhado. Então, mas também tu tem que ser um prefeito acessível, um prefeito que trate o vereador com respeito. O Davi perdeu a governabilidade por causa do perfil autoritário. Bom, vamos seguir aqui com propostas do plano de governo, candidato. Eu queria falar um pouquinho sobre sustentabilidade. Consta no seu plano de governo, em sustentabilidade, o programa de arborização das vias e áreas urbanas de Manaus. E aí a gente tem acompanhado bastante a questão da discussão em torno do desmatamento e de queimadas, como isso tem influenciado, por exemplo, no aumento de temperaturas e até na falta de chuvas. E aí eu queria perguntar do senhor o seguinte: a criação de novos parques arborizados, onde as famílias possam aproveitar, sem precisar gastar, porque hoje você quer passar em Manaus, você tem que ir no shopping.
Não tem condições de você ir, por exemplo, para um dos parques que nós temos, porque não tem árvore, não tem sombra, não tem como você ficar ali fora sem passar mal de calor. Existe o plano de se criar ou se revitalizar áreas para que possam se tornar esses parques arborizados, que tragam mais qualidade de vida, que dê opção de lazer para as pessoas, para que Manaus seja mais acolhedora? Perfeito, e atrativo. Obrigado pela pergunta, Rafael. Eu gosto muito do tema sustentabilidade. Por isso que em 2003, eu já enxergando isso, fui fazer mestrado na UFAM na área. Eu trago o meio ambiente em 3 eixos. Primeiro, lixo. Enquanto o lixo não for tratado como riqueza, ele não irá sair do igarapé. Ponto. Hoje não é tratado como riqueza. A garrafa PET só vai deixar de ir para o igarapé quando leis como logística reversa for colocada em prática, porque aquele que produz tem que ajudar também a recolher. Nós vamos ter que gerar o valor agregado. Hoje Manaus gasta R$500 bilhão com a limpeza, com a coleta. Segundo ponto, arborização. Como é que eu posso avançar na arborização de uma cidade com uma prefeitura atual permitindo a instalação dos medidores aéreos? Como é que eu vou arborizar Manaus com a cidade trançada de fios? Nós somos a segunda menos arborizada do país, capital. Isso é um tapa na cara, certo? Eu sou a única candidatura que vai abrir guerra. Eu não vou adentrar no direito da empresa de explorar o serviço de energia, mas onde está escrito que ela pode fazer o que quiser da cidade. Nenhum prestador de serviço entra na nossa casa e faz o que quer do serviço. Não, meu irmão, aqui é minha casa. Tu não vai fazer de qualquer jeito. É a mesma coisa. Se você andar em áreas como Parque 10, Japim, vai ver como é que está aqueles bairros. A coisa mais absurda do mundo. Certo? E a questão dos parques? Eu nasci e me criei no Parque 10. Vocês já foram comigo como é que está o Mindu? Como é que aquilo ali é um atrativo para as famílias? Nosso problema hoje não são os parques. É as condições que se encontram ele. No Mindu tinha um grande café regional, acabou. Eu fui lá gravar um vídeo lá, eu moro lá. Persiste ainda pelas caminhadas das pessoas que moram lá. Mas não é um atrativo. Eu não posso dizer hoje que o Parque do Mindu é um aparelho turístico. Porque hoje, se chegar um turista de fora e for visitar o parque, a gente passa vergonha. Certo? Então, arborização, lixo é riqueza. Nós temos que tratar a questão do aterro sanitário com urgência. Nós temos um payback curtíssimo pela capacidade hoje de recebimento do atual aterro. O aterro hoje perde 3 milhões por mês de energia. Era só botar uma processadora do metano lá. Era só ligar na frente, estar economizando energia. Porque a minha proposta, Rafael, de ser prefeito é ter um olhar de gestão. Da mesma forma que um diretor-presidente da Samsung está lá para diminuir o desperdício e aumentar a margem de lucro, eu, na condição de prefeito, eu quero diminuir o desperdício, atacar a corrupção para aumentar em serviços. É diferente do serviço público. E hoje a gente não está vendo isso. Quando o senhor fala em diminuir o desperdício, o senhor fala em enxugar a máquina também? O senhor pretende extinguir secretarias? Olha, eu digo o seguinte, a folha de pagamento ano passado custou 4 bilhões, gente. Eu vou atacar os funcionários fantasmas, vou diminuir cargos comissionados. E se precisar fazer, sim, eu acho que nós podemos fazer um grande enxugamento. Mas enxugar, gestão administrativa mesmo, não é aquela balela de você acabar com uma secretaria e remanejar todo mundo para outra. Isso não é corte de gasto. Eu quero encontrar 5% da folha. Se eu encontrar de economia 5% da folha, eu encontro 200 milhões de reais. É possível fazer isso. Mas tu sabe onde está o problema mesmo do desperdício hoje? No custeio da máquina. Hoje, se a equipe da Band News for visitar qualquer distrito de obra da prefeitura, que são 16, nada é informatizado. Não se tem um controle do asfalto que entra, do asfalto que sai, do meu fio que entra, do meu fio que sai. Certo? A cidade de Manaus hoje, a prefeitura, é um ambiente propício
para o desvio e corrupção. Aonde não chega a informatização e aonde não chega a transparência, com certeza tem desperdício e corrupção. É isso que nós vamos atacar. Se eu encontrar 20% dos 4 bilhões que Manaus gastou ano passado, que esse ano é mais, de manutenção da cidade, eu encontro 800 milhões de reais. Com mais 200 de folha, eu vou atrás de 1 bilhão. Não esqueçamos que Manaus tem na sua contabilidade 5 bilhões de ativos podres. O que é ativos podres? Aquelas dívidas que ninguém paga. Eu vou fazer um único refis, tá? Vou fazer um único refis. E eu quero encontrar 20%. Eu prefiro ter 20% na conta da prefeitura, que é 1 bilhão de reais, de que 5 bilhões na contabilidade. Só para dizer que tem um ativo aqui, mas que não serve para nada. Então, eu vou para dentro dos números para poder recuperar a capacidade financeira de uma cidade que não tem. O prefeito veio aqui e ele não falou que Manaus começou o ano com meio bilhão negativo. Mas como, Wilker? A 5ª cidade mais rica do mundo? É. Quando não se tem gestão, não tem dinheiro que supra o descontrole de gastos. O Davi está emprestando dinheiro todo ano para tapa-buraco e asfalto. Isso é manutenção da máquina. O que nós vamos usar... Mas, Wilker, tu vai usar empréstimo? Vou. Para moradia. Para duplicação de vias. Agora, muito diferente de um viaduto de 82 milhões de reais que sobe 2 carros, só desce um. Aquilo ali é um absurdo. Então, a capacidade de endividamento de uma cidade, Rafael, ela tem que ser voltada para problemas estruturantes. Nós precisamos pensar rapidamente em um anel viário para tirar as carretas de dentro da cidade. Isso requer o quê? Empréstimo. Manaus não tem capacidade de olhar para o seu caixa e levantar 1 bilhão de reais. Mas Manaus tem capacidade de endividamento de longo prazo para resolver problemas estruturantes. Nós temos para mais de 100 mil pessoas sem moradia em Manaus. O Davi emprestou 1,5 bilhão. Imagina isso, 1,5 bilhão em apartamentos, nos vazios habitacionais. Quando você constrói apartamento, você ataca a questão social. E quantas pessoas vão trabalhar nessas obras? De forma direta e indireta. Você sabe por que a cidade está com aumento excessivo de morador de rua? É só andar aqui no centro. Pobreza, miséria, fruto da falta de circulação de dinheiro. Manaus está empobrecendo. Está todo mundo perguntando como atacar a problemática das ruas, emprego e renda. Por isso que é o primeiro item do meu plano de governo, que tem 4 eixos: emprego e renda, gestão, qualidade de vida e sustentabilidade. Ainda falando sobre plano de governo, o senhor tem um item lá sobre uma proposta para tratar o lixo, resíduos sólidos de domicílios, como riqueza. Manaus Sustentável. Isso. E eu quero fazer um paralelo com a realidade atual. Nós tivemos aí uma operação da Polícia Federal envolvendo essas empresas de lixo. Tivemos também em 2021 a conselheira Yara Lins suspendendo a prorrogação de contratos na área de coleta de lixo. E tem o caso principalmente em que a conselheira cita a empresa Tumpex, que recebe 15 milhões mensais e tem um contrato por 15 anos que pode chegar a quase 2 bilhões de reais. Só, candidato, que a gente não consegue ver isso nas ruas, né? E eu falo isso com conhecimento de caso porque diariamente ou semanalmente as reportagens, tanto da Band News como da revista Cenário, acompanham isso nas ruas e a gente percebe ali a reclamação das pessoas, aqui também, sobre a falta de coleta de lixo. É lixo básico, lixo domiciliar. Ninguém está falando de lixo que é de empresa ou de construção, que de fato aí já é um outro tratamento. Mas isso não se reverte, esse valor, né, não se reverte em Meio serviço. bilhão, né? Então, a gente está querendo aqui falar de uma proposta de usar o lixo como riqueza, né, os resíduos sólidos, mas a gente ainda não conseguiu resolver o básico. Aí eu queria primeiro que o senhor pudesse falar como resolver o básico e depois como transformar isso em riqueza. Mas aí eu vou te explicar de forma muito objetiva. Hoje, a coleta só é boa para Tumpex,
a Marquise. Por quê? Quando não tem separação do lixo, vidro, plástico, alumínio, eletrônicos, papel, nós estamos pagando por tonelada na barreira, lá no aterro. Quando passa hoje aquele caminhão, 20%, 30% poderia ser reciclado daquele caminhão. Quando você aumenta a reciclagem, diminui o peso da balança. Quem perde com isso? As empresas que fazem a coleta. A matriz de hoje é um pudim para as empresas. Quando não adianta colocar barreira no igarapé. Enquanto o plástico não tiver valor agregado, ele vai para o igarapé. Eu duvido você encontrar hoje uma latinha de cerveja ou de refrigerante no igarapé. Vai? Não. Por causa de quê? Valor agregado. Por que as empresas hoje que produzem o plástico não praticam o que manda já a lei, que é a logística reversa? Nós vamos implementar... Tem empresas hoje, Paula, que compram o ativo do lixo da cidade. Enquanto o lixo não for tratado como riqueza, quem vai ganhar com as coletas são as empresas que fazem de péssima qualidade os resíduos do lixo. Hoje eu não tenho dúvida. A questão do lixo hoje é gestão, e quando eu assumir, eu vou mostrar o plano B, a corrupção. Eu tenho certeza que não está todo mundo varrendo na rua nesse momento. O problema, gente... E o que eu vou falar aqui para vocês, eu fiz denúncia no MP, tá? Eu tenho denúncias que o cimento que se compra não entra, só entra o papel. Eu sou deputado estadual, quando eu escuto isso de um servidor, que eu vou guardar aqui como é que se diz, o anonimato dele, Rafael, eu sou obrigado a denunciar o MP, como eu já fiz, para que eles façam um cruzamento do que entra e confire na obra o que está saindo. O problema hoje é o desperdício com corrupção. Nós somos uma cidade de 10 bilhões de reais. Cadê isso nas ruas? Eu quero falar para você que está me assistindo, me escutando. Olha o seu carnê do IPTU. O IPTU mais do que dobrou, em muitos casos triplicou. E a sua metragem não aumentou da sua casa. Quando você tira 300, 400 milhões de reais de circulação, como tirou hoje, nesses últimos 4 anos o prefeito, você empobrece a cidade. Por isso que a questão do lixo é riqueza. Eu estou falando de atividade econômica. Quando nós implementarmos a coleta seletiva, certo? Juntamente com os catadores, com os sucateiros, sabe quem faz hoje a coleta seletiva de Manaus, que é apenas 3%? São os catadores e os sucateiros. Imagina esses lixos todos, se não fossem tratados, para onde que iria? A cidade precisa ter uma matriz sustentável, mas é muito mais do que você fazer aquela ficela do igarapé tirar o PET. Certo? Não faço ficela como faz o Amon. Eu quero trazer uma proposta séria para Manaus. Por isso que essa palavra é muito forte. Lixo é riqueza. E quando nós mostrarmos que lixo é riqueza para a população, aí você vai ver a economia girando lá, e nós economizamos, sabe quando? Milhões na balança. Porque o lixo que for selecionado, ele não é pesado. E a cidade economiza. E todo mundo ganha. A atual matriz, repito, só é boa para as empresas que coletam. Bom, queria falar agora, candidato, sobre segurança pública. A gente sabe que a segurança pública ela é um papel do Estado, ela é uma competência do Estado, do governo estadual, com a Polícia Militar, Polícia Civil, enfim. Mas o município pode dar a sua contribuição. Precisa. Precisa dar a sua contribuição, deve, né? E a gente tem muito ouvido falar sobre segurança pública em Manaus, porque infelizmente a gente vive uma situação muito complicada. Agora há pouco a gente trouxe uma notícia muito ruim, muito triste sobre este tema. E muito tem se falado em relação à segurança pública, sobre armar a Guarda Municipal, sobre a utilização desse armamento, de como a Guarda Municipal poderia colaborar. E eu queria perguntar ao senhor, o senhor acredita nesse tipo de proposta também?
com ressalvas ou não? O que o senhor propõe para que o município possa contribuir, cumprir a sua missão de contribuir com a segurança pública, tendo em vista a situação que Manaus se encontra hoje? Olha, Rafael, eu sou um dos primeiros candidatos e, como pré-candidato, fui o primeiro que falou que vai chamar, no primeiro ano, 1.000 guardas municipais. Mas antes disso, eu tenho que encontrar o dinheiro. Porque está todo mundo naquela mesma onda do tem dinheiro, dá para fazer. E não está. Eu estou falando do que está publicado no balanço, na LOA. Manaus está no vermelho. Eu vou chamar o concurso público dos primeiros 6 meses de 2025 e eu preciso treinar eles mais 6 meses. Paralelo a isso, eu vou fazer os enxugamentos da máquina para encontrar o financeiro. Eu estive ontem aqui na Feira do Eduardo Ribeiro. Cheguei aqui 8h30 da manhã, saí 11 horas, tomei um café. O que eu vi aqui ontem na feira? Muita sujeira no entorno do centro da cidade. E, Rafael, eu não encontrei um PM e nenhum guarda municipal. De 8h30 às 11 da manhã. Zero. De uma feira turística. Qual é o papel da guarda? Nós não vamos assumir o papel da PM, mas é inegável que viaturas com homens armados da Guarda Municipal no centro, nos terminais da Ponta Negra, nos locais do município com grande movimentação, permite que a polícia vá para outras regiões. Por exemplo, por que a Ponta Negra hoje tem que ter viatura da PM? Não pode ser da Guarda Municipal. PM tem que ir para os bairros para conter situações como essa, tristes, como nós escutamos agora de manhã de uma criança. Mas eu vou muito mais além do que isso. Para mim ajudar Manaus com a segurança pública, eu preciso deixar que os jovens seja hoje, como se diz a palavra certa, cooptado, dragado, certo? Aliciado pelo tráfico. O jovem precisa ter oportunidade. E o jovem tem uma coisa que o mercado quer, que é a sua idade. Mas ele precisa ser lapidado com cursos profissionalizantes. Por que eu não faço demanda casada? O que é demanda casada? CDL, FIEAM, quais são os cursos que vocês querem? Que eu vou fazer o curso, vocês contratam. Porque hoje o soldado do crime é o jovem. Ao mesmo tempo que eu preciso colocar 1.000 guardas, eu preciso também ter 2 ações paralelas. Uma, o emprego e renda. E aí entra o programa chamado Primeiro Passo, qualificação e linhas de crédito. Ao mesmo tempo, por que a prefeitura parou, e o Estado também, com os programas de esporte? Está comprovado, gente. O esporte, Rafael, tira a meninada das drogas. Como vocês foram muito felizes aqui, não é só o ostensivo. Nós temos que ter ações de emprego e renda, ações de esporte, porque hoje, o que é hoje, quem está roubando o celular, quem está assaltando em ônibus, são os jovens. Então, falar de segurança pública a nível municipal é falar de programas de geração de emprego, programas de esporte e guarda municipal. Então, eu tenho essa concepção comigo, porque, para mim, pobreza e miséria é também aumento de violência. Cidade pobre e miserável é a cidade que tem aumento de violência. E hoje isso está tomando conta de Manaus. O que eu vi no centro da cidade aqui, e o exemplo do centro hoje, é o exemplo de uma administração municipal que perdeu a batalha para a economia. Falando em perder a batalha para a economia, candidato Wilker, a gente tem um crescimento desordenado da cidade de Manaus ainda, com invasão de terrenos, invasão de terras, principalmente na zona leste e na zona norte de Manaus. Ali no trecho, não precisa ir muito longe para perceber o que está acontecendo ali no trecho da Avenida Governador José Lindoso, entre o Santa Etelvina e o Conjunto João Paulo, até a Avenida Torquato Tapajós. Nesse trecho ali, você anda de carro, está totalmente tomado, né, de invasões. Como que o senhor pretende combater
essa situação aqui na capital, evitar que essas pessoas principalmente que elas se instalem em locais de risco? 2 motivos. Toda invasão tem aqueles que precisam e a grande maioria não precisa estar lá para vender o terreno depois. Coibir. Ao mesmo tempo, eu preciso fazer e eu quero fazer o maior programa habitacional. Eu vou pegar R$1 bilhão, Gênio, mas eu vou pegar R$1 bilhão para a construção de prédios. Vou verticalizar Manaus. Mas por que, Wilker? Porque quanto mais horizontal for uma cidade, mais cara a sua manutenção. É só fazer aqui uma ideia. Imagina eu viver melhor se fosse em casas. Você não consegue manter a cidade. Eu vou coibir as políticas de invasão. Consolidou, beleza, tem 5 anos, ok. Mas aí, se eu não coibir, não tem orçamento que alcance. O problema é que hoje, o 1,5 bilhão de asfalto poderia ter suavizado aí milhares de famílias se fossem investidos em programas habitacionais. E eu lhe garanto que os percentuais econômicos hoje na nossa cidade seriam bem diferentes. Uma prefeitura tem obrigação de ser locomotiva da economia. Se você pegar hoje a fórmula da demanda agregada, a gente está nos livros, os gastos governamentais são decisivos para a atividade econômica. Quando uma prefeitura gere mal os recursos, ela derruba a atividade econômica, aumenta a invasão, aumenta a miséria, etc. e tal. Então, só tem uma forma de você coibir, é você aumentar as políticas habitacionais. E aí eu sou defensor sim das margens de endividamento para investimentos, não para custeio. Candidato, voltando aqui também para o plano de governo na área de educação, o senhor cita nas suas propostas o Fundo Municipal de Educação Infantil para captar e aplicar recursos, fazer melhorias na educação infantil. A gente queria entender um pouquinho como funcionaria esse fundo. Ele teria a origem em recursos do Fundeb, que hoje, segundo o prefeito, né, não tem dado para definir o rateio, mas também não tivemos tanta transparência assim dos pagamentos feitos pelo Fundeb ou de outros locais, e também se a gente poderia, com isso, vislumbrar um aumento nas vagas dentro das creches. Paula, hoje não existe nenhuma lei que obrigue um prefeito a construir creche, nem escola, nem CMEI. O Davi se orgulha de que saiu de 5 para 10 mil, criou 5 mil vagas em 4 anos. O que é o Fundo Municipal de Educação Infantil? Nós vamos mandar uma mensagem para a Câmara, pegando 10% dos impostos municipais, que são IPTU, Alvará e ISS-TBI, que no ano de 2023 arrecadou 2,50 bilhões de reais. Esta medida irá garantir, irá carimbar 10% para manutenção, porque quando você constrói no ano seguinte tu tem que manter a creche e a escola e o CMEI. Manutenção e ampliação de creche. Em 4 anos, nós teremos investido R$1 bilhão na ampliação e manutenção. É que eu vou acabar agora a discricionariedade do prefeito, se ele faz, se quiser, não. Vai ser uma verba carimbada de 10% dos impostos municipais. Vai ser a primeira capital do país a criar um fundo específico. Por que eu estou fazendo isso? Eu quero falar para você, mãe solo que está me escutando, pai solo. Nesse exato momento, tem mamães deixando de trabalhar porque não tem onde deixar seus filhos. Quando você cria uma creche ou constrói o CMEI, você está resolvendo um problema social, que é o da criança, e um problema econômico, que é da mãe, que ela poderia estar correndo atrás na melhoria da sua família. O Fundo Municipal vai garantir, vai carimbar, opa, isso aqui é obrigatório todo ano. Não vai ser mais aquela vontade do prefeito de querer fazer ou não. O governo federal até ajuda a construir, mas não ajuda a manter. Então eu vou separar 250 milhões de reais especificamente para isso. E nós vamos praticamente zerar
essa celeuma que vem de governo para governo, porque nunca deixaram o dinheiro, nunca trataram, na verdade, Paula, o assunto com a devida seriedade. Candidato, para encerrar aqui no último minuto, se... Vou ser bem objetivo. O senhor diz na sua proposta de governo que pretende garantir aí as políticas para a educação, né, para os servidores administrativos e os profissionais da educação municipal. O senhor pretende garantir uma política de valorização e também implantar um processo de eleição para a escolha dos diretores escolares. Como é que o senhor pretende fazer Como já isso? funciona em Santa Catarina. Lá em Santa Catarina, quem elege são os professores e os pais. Corpo docente lá. Acabou com a politicagem. Isso sob metas, eleição, isso é bom, isso é importante. Acabou a intervenção. Para o servidor, não somente da educação, mas para o servidor da prefeitura, quando eu assumi a Câmara Municipal de Manaus, faziam exatamente 13 anos de ano que os servidores não tinham plano de carreira. O meu primeiro ano foi dificílimo, mas eu assumi esse compromisso com o sindicato. Ao sair, nós fizemos um plano de cargos, carreiras e salários do jeito que o sindicato pediu, mas para isso tive que encontrar os recursos. Eu já fiz quando fui gestor. Eu sei do que é administrar. Administrei R$500 bilhão em 4 anos, com as minhas 4 contas aprovadas pelo Tribunal de Contas. Então, valorizar o servidor também faz parte de uma gestão, porque quem serve é o servidor. Eu vou cobrar o servidor, mas eu vou valorizar ele e eu preciso desta oportunidade, você servidor público municipal, que foi maltratado pela atual gestão, certo? E a do governo estadual também não é muito boa para com o servidor do Estado. Então, eu quero ter esse exemplo de vida para levar para a prefeitura.